Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, escutem bem. Hoje nós vamos ministrar, nós estamos em acampamento e estamos seguindo literalmente o tema, a nova geração na companhia dos profetas, né? E vimos que não é na companhia de pessoas meramente, mas na companhia de uma unção que vem do céu, uma unção que é discernida, uma unção que é percebida, uma unção que faz, uma unção que liberta, uma unção que transforma, uma unção que salva, uma unção que traz a manifestação das realidades de Deus na nossa vida. Você diz amém? Então nós estamos debaixo desta unção profética e nós precisamos amar, desejar, receber. Nós precisamos nos deixar ser possuídos por esta unção. O profeta João Batista se levantou para ser o precursor do Salvador. Ele não se levantou de moto próprio. Ele foi escolhido pelo Deus eterno Yahvé. Ele foi capacitado pelo Deus eterno. E no tempo propício, João Batista se levanta com uma unção profética para alcançar uma nação inteira. Escute bem, João Batista, Jesus disse que dos nascidos de mulher, ele é o mais importante. Ele é mais importante do que Moisés, do que Elias, do que os profetas do Antigo Testamento, porque ele teve o privilégio de contemplar, de ver com seus próprios olhos o que Abraão desejou ver, o que os profetas do Antigo Testamento desejaram ver. E João Batista, ele se colocou diante de Deus para encerrar uma dispensação, encerrar uma aliança e dar início à nova aliança. Ele foi escolhido para abrir caminho para o Salvador passar, para o Redentor passar, para o Senhor Jesus passar. E João Batista, nessa unção profética, ele pregando ali no deserto, às margens do Jordão, ele pregou uma palavra necessária à nação de Israel. E por que necessária? Porque a nação de Israel estava debaixo do silêncio do Deus Todo-Poderoso Yahvé. Por 4 séculos, o nosso Deus Yahvé não falou, nem por profecias, nem por sonhos, nem por visões, nem por revelações. Você já pensou o que é Deus se calar? Você já pensou o que é o povo de Israel viver durante 400 anos sem uma única manifestação do Deus Todo-Poderoso? Como diz o pastor Enéas Tonini, que já está na glória, ele dizia isso: quando Deus se cala, o homem inventa palavras. Então, muitas palavras que Deus não falou foram inventadas nesses 400 anos de silêncio. Mas quando o Espírito possuiu João Batista, ele se levantou. Ele se vestia de uma forma estranha. Ele comia uma comida estranha. Ele não viveu nos palácios. Ele foi
criado no deserto. Era um homem rude, queimado de sol, mas um homem que estava disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências, como ele de fato foi. Mas ele seria fiel no cumprimento da sua missão, no cumprimento do seu ministério. Ele deveria abrir caminho para o Salvador passar. O Salvador deveria ser exaltado. E João Batista deveria ficar no lugar dele. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Amém? João Batista era a voz do que clama no deserto. Então, ali no deserto, ele pregou uma palavra para a nação de Israel. A unção de João Batista era uma unção nacional. Era a unção que atingiria todas as cidades de Israel. Era uma unção que afetaria a todas as classes sociais de Israel. Era uma unção que afetaria os religiosos. Era uma unção do Espírito. E João Batista prega no deserto. Ele não prega no templo de Jerusalém. Ele não prega dentro das cidades. Ele prega no deserto. Mas a multidão de Israel era uma multidão tão faminta de Deus, tão sedenta de Deus, que as multidões saíam das cidades. As multidões saíam do conforto da cidade. E essas multidões iam aonde a unção se encontrava. A unção estava no deserto. A palavra de Deus estava no deserto. O poder de Deus estava no deserto. A palavra vinda do trono estava no deserto, através da boca do profeta João Batista. E ele proclamou: arrependei-vos. Amém? Então, querido jovem, você que está nesse acampamento, querido irmão, querido pastor, nós não podemos abandonar a companhia dos profetas. Nós precisamos estar debaixo desta unção. Nós precisamos correr atrás desta unção. Nós precisamos estar onde a unção se encontra. Nós não podemos nos perder na caminhada. Nós não podemos nos distrair. Nós temos que permanecer focados. Porque Deus fará grandes coisas na Paraíba. Deus fará grandes coisas na sua vida, na sua casa. Deus fará grandes coisas nesta igreja. Então, hoje, escute bem o que vamos ministrar. Vamos ministrar esse tema. Uma geração que anda na companhia dos profetas. Essa nova geração que anda na companhia dos profetas se submete às exigências impostas por Jesus a todo aquele que quer ser seu seguidor, que quer ser seu discípulo. E eu gostaria de ler o texto em Mateus, capítulo 10, versículo 27 a 39, que declara: o que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai-o. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma
como o corpo. Portanto, todo aquele, versículo 32 agora. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Você diz amém? Agora eu vou ler um texto correlato para ficar mais claro, que é Lucas 14, 25 a 35. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem diz essa palavra é o Senhor Jesus. Então veja, meus amados, Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso Salvador. Mas Ele é o Senhor. Como Senhor, Ele é Deus, soberano, sobre tudo e sobre todos. Quando Ele cumpriu toda a vontade do Pai, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o inferno de uma forma absoluta, vencendo as enfermidades, destruindo as maldições, cravando o rol de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. A Bíblia declara que depois da vitória de Jesus na cruz, Deus, o eterno Yahvé,
o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diz a palavra, o qual todo joelho, o meu, o seu, meu irmão, o seu joelho, minha irmã, os joelhos de todos os paraibanos, os joelhos de todos os brasileiros e os joelhos de todos os humanos no planeta Terra. A Bíblia diz, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você diz amém? Então escute bem, é Jesus o Senhor da igreja. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. É Jesus a testemunha fiel e verdadeira. É Jesus o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que está à direita de Deus Pai nas alturas, aquele que carrega sobre si as marcas da aliança de sangue que ele fez com a igreja. Jesus Cristo, o intercessor permanente diante de Deus. Jesus, o Mestre, ele faz exigências aos seus discípulos. Ele faz exigência a todo aquele que quer o seguir. Ninguém pode seguir a Jesus ao seu modo. Ninguém pode seguir a Jesus da sua maneira. Nós precisamos compreender que o seguir a Jesus é o seguir a maneira dele, não a maneira dos brasileiros, não a maneira dos nordestinos, não a maneira minha ou sua, é a maneira dele. É ele que determina como eu e você o devamos seguir. É ele que declara se somos ou não discípulos dele. E para que ele nos reconheça como seus discípulos, nós temos que estar debaixo das exigências que ele estabeleceu para todo aquele que é seguidor. Agora veja aqui, eu quero mostrar para você um conceito de discípulo que não é meu, mas é de Francis Chan, tá? E Mark Belving. Eu vou ler para você entender aqui. A palavra discípulo se refere a um estudante ou um aprendiz. Por isso que Jesus fala assim, aprendei de mim. Você é discípulo? Aprenda de Jesus. Você é discípulo? Se coloque aos pés de Jesus. Você é discípulo? Então você será um constante aluno de Jesus. Nos dias de Jesus, os discípulos seguiam seu rabi, que significa mestre. Para onde ele fosse, aprendendo com seu ensino e sendo instruído a fazer o que ele fizesse. Basicamente, o discípulo é um seguidor, mas é preciso entender esse termo, seguidor, de forma literal. Tornar-se um discípulo de Jesus consiste simplesmente em obedecer ao seu chamado e segui-lo. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, eles talvez não compreendessem para onde Cristo os levaria, nem o impacto que isso teria em sua vida, mas sabiam o que significava seguir. Eles entendiam
entenderam o chamado de forma literal e começaram a ir para todo lugar onde Jesus ia e a fazer tudo o que ele fazia. Escuta essa frase poderosa: é impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Lucas 6, versículo 40. Este é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Escute bem, nós o imitamos, damos continuidade ao seu ministério e nesse processo nos tornamos iguais ao mestre. Por isso que a apóstola Valnice traz aquele conceito poderoso do que é ser cristão, ou do que é ser discípulo de Jesus. É ser o quê? A reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão. Se nós o seguirmos de perto, nós nos tornaremos parecidos com Ele. Seremos o que Ele é e faremos o que Ele fez. Você diz amém? Então, nova geração, precisamos estar dispostos a seguir as exigências do nosso mestre, Jesus. Agora veja, baseado em Mateus, todo seguidor de Jesus deve proclamar o que ele ensinou. Essa é a primeira exigência, baseada no texto de Mateus que lemos. Todo seguidor de Jesus deve proclamar o que ele ensinou. Versículo 27 diz o seguinte, é aqui, ó. O que vos digo às escuras, dizei-as às claras. E o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai-o. Você diz amém? Agora veja aqui, meus amados, em Mateus 28, 20, o que Jesus declara da grande comissão? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O discípulo vai ser ensinado nos ensinamentos de Jesus. O seguidor de Jesus vai observar os seus ensinos. O seguidor de Jesus vai se deixar ser possuído pelos ensinos de Jesus. Porque esta é a ordem que Jesus deu. Faça discípulo. Mas o discípulo tem que parecer com o mestre. E o mestre é Cristo. E o mestre deixou ensinamentos para que sejam observados, para que sejam ensinados, porque o mestre deseja que nós sejamos praticantes dos seus ensinos. Veja, eu estou convosco todos os dias. Estou com quem? Eu estou com aquele que observa os meus ensinos. Eu estou com aquele que se alimenta dos meus ensinos. Eu estou com aquele que pratica os meus ensinos. Essa é a promessa do Senhor em Mateus 28, 20. Em Deuteronômio 4, 1,
você vai encontrar uma palavra poderosa também, que mostra que Deus exigia isso da nação de Israel. Ninguém poderia acrescentar no que Deus falou, e ninguém poderia diminuir no que Deus falou. Eu não posso acrescentar no que Jesus falou, e eu não posso diminuir no que Jesus falou. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. O discípulo anda nas pegadas do mestre, após o mestre, não à frente do mestre, mas não ao lado do mestre, mas após. Ele pisa primeiro, e eu vou pisando nas mesmas pegadas do meu mestre. Você diz amém? Veja aí Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Esses mandamentos do nosso Deus era para serem observados, porque esses mandamentos trariam vida, e esses mandamentos fariam com que a terra fosse conquistada e possuída. E o povo de Deus foi admoestado a não acrescentar e a não diminuir. Quando você chega em Apocalipse capítulo 22:18, é o Jesus, o Cristo bendito, o Senhor dos senhores, que fala esta palavra. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade que estão descritas neste livro. Queridos, escute. Precisamos proclamar o que Jesus proclamou. Precisamos anunciar as palavras de Jesus. Precisamos viver os ensinos de Jesus. Precisamos fazer com que todos ouçam desta palavra de poder. Jesus mandou que os seus ensinos fossem proclamados. E você, como seguidor de Jesus, não pode ficar de boca fechada. É pecado não proclamar os ensinos de Jesus. É pecado não proclamar as boas novas do Evangelho. É pecado acrescentar a palavra de Jesus. É pecado diminuir a palavra de Jesus. É a palavra de Deus que vai trazer mudança, transformação, gerar arrependimento no coração. É a palavra de Deus que vai restaurar a alma. É a palavra de Deus que vai se tornar realidade viva na sua vida, na sua casa, nesta igreja, nessa cidade, nesse país e nas nações da terra. Porque Deus só tem compromisso com a sua palavra. Jesus afirmou: passará,
o céu e a terra, mas as minhas palavras, foi Jesus quem disse, as minhas palavras não hão de passar. Então, se você é uma geração comprometida com Deus, se você é uma geração que vive na companhia dos profetas, você deve atentar para essa exigência de Jesus ao seu discípulo, aos seus seguidores, a você e a mim. Nós devemos proclamar a palavra do Senhor. É a palavra que é vida. É a palavra. Então eu não tenho que estar aqui diante de uma multidão pregando a minha palavra, o que eu acho, o que eu penso, ou inventando assuntos para entreter multidões. Irmãos, não estamos construindo um reino para nós. O reino é de Deus. O rebanho é de Deus. Cada pessoa que é rendida a Jesus é para Jesus. Amém? Nós somos como João Batista, a voz que clama na Paraíba, a voz que clama em Campina Grande, a voz que clama em São Bento, a voz que clama em Sousa, a voz que clama em Prata. Não importa onde você está clamando, você foi chamado a proclamar o que Jesus ensinou. Você diz amém? Segunda exigência de Jesus aos seus seguidores: todo seguidor de Jesus deve temer aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Queridos, vivemos dias difíceis, são dias maus, e o temor a Deus tem sido algo escasso na nossa sociedade. Mas não é só na nossa sociedade, é dentro da nossa própria casa, é dentro da igreja. A falta de temor a Deus é uma maldição neste país. Essa festa maligna nada mais é do que a falta de temor a Yahvé, de temor ao que Jesus afirmou, que o juízo de Deus irá acontecer. Os homens crendo ou os homens não crendo. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o temor de Deus, amados, temor a Deus, é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Aí você vai ver lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, que declara: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumido. Veja que o Espírito Santo, através da carta aos Hebreus, nos convoca a servir a Deus de forma agradável. Mas esse servir a Deus tem que ser acompanhado com uma santa reverência e com um santo temor. Porque Deus é amor, é misericórdia, é bondade, é perdão, é graça. Mas Ele é fogo consumidor. E o que nós temos visto hoje é que as pessoas ignoram a grandeza do nosso Deus, mas as pessoas ignoram o juízo do nosso Deus. E elas vivem
como se elas não fossem prestar contas a ninguém. As autoridades, seja ela política, seja ela do judiciário, seja ela do executivo ou do legislativo, o comportamento desses políticos denotam que eles não acreditam que eles serão julgados pelo nosso Deus. Eles não acreditam que eles prestarão contas ao juiz de toda a terra. E eles vivem como eles querem viver, da maneira que eles querem viver. E esse comportamento pecaminoso das autoridades é extensivo a toda a sociedade. Aí as pessoas matam, aí as pessoas roubam, aí as pessoas cometem torpeza sem limite. Porque elas não estão acreditando que elas um dia estarão frente a frente com o juiz de toda a terra. Aí o temor a Deus tem sido escasso na nossa sociedade, tem sido escasso até na própria igreja. Temer a Deus, amados, significa honrar e respeitar a sua autoridade e senhorio. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Ele manda, Ele ordena, Ele abençoa, Ele amaldiçoa, Ele mata, Ele faz viver. Pastora Raquel está pregando uma mensagem assembleísta? Não, bíblica. Você diz amém? Amém? Bíblica, o meu Deus mata hoje sim. E faz viver também. Amém? Provérbios 1:7 declara: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Só um insensato, só um louco despreza o temor de Deus. Só um louco não reverencia a Deus. Só um louco não serve ao Senhor com santa reverência e santo temor. Veja o que diz Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Jesus disse: temei aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. E nós estamos ignorando as exigências de Jesus aos seus discípulos. Na igreja de Tiatira, vamos lá em Apocalipse, vamos lá, pega um pouquinho aqui esse gancho cheio do Espírito Santo. Vamos lá para você ver, é Jesus quem fala aqui. Não é João, é o próprio Cristo que vai falar à igreja de Tiatira. Veja aqui, ó. Olha, aqui, versículo 20, versículo 20, capítulo 2. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Olha o que Jesus diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23: e destruirei com morte a seus filhos, e
todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Você diz amém? É palavra do Senhor Jesus. Precisamos, amados jovens, nova geração, ter temor de Deus. Chega de brincar de crente. Chega de viver uma vida santa de forma fajuta, de forma dissimulada. Chega de consultar a internet imoral. Chega de desobedecer aos pais. Chega de colar na escola. Chega de namoros indecentes. Chega de flertar. Chega de ouvir músicas mundanas. Chega. O temor de Deus tem que dominar o nosso coração. O temor de Deus tem que nos possuir. Aquele mesmo temor que esteve no coração de José, lá no Egito, diante de tentações cruciais. A Bíblia diz que todos os dias a mulher de Potifar o tentava. Todos os dias ela jogava a sua rede maligna para tirar aquele homem do foco, para tirar aquele homem de uma missão, para tirar aquele homem de um propósito. Mas José preferiu a prisão do que negar sua fé. Preferiu a prisão do que contaminar o seu corpo. Preferiu a prisão do que curtir momentos de prazer com a mulher de outro homem. Sabe por quê, queridos? Porque José sabia que Potifar não estava ali. José sabia que Jacó não estava ali. José sabia que aquele pecado ali, ninguém iria saber. Ninguém humano iria saber. Só ele e a mulher de Potifar. Mas José sabia que ele andava na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele só precisava ter essa consciência. O meu Deus tem olhos como chamas de fogo. O meu Deus é o Deus que vê. É o Deus que me conhece por dentro e por fora. Eu não posso me esconder da sua presença. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ele me vê. E eu preciso temê-lo, porque Ele tem poder de me jogar no inferno. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor da vida. E queridos, nós precisamos ser dominados por esta unção de Deus. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Os dias são de liberalidade. Os dias são de relativismo. Os dias são de humanismo. Os dias são de pós-modernidade. Os dias são de descrédito de Deus e da sua palavra. Parece que foi liberado sobre o planeta Terra e sobre o Brasil um contingente de demônios da promiscuidade, da imoralidade, da sodomia, da fornicação, do adultério, de toda essa podridão do inferno. Se lançou sobre as famílias, se lançou sobre as cidades, se lançou sobre o Brasil. E nós precisamos, irmãos, dar um grito. Eu
que se comprometem com Jesus. Jovens que não cedem às pressões dos colegas. Jovens que não cedem às mentiras dos professores nas universidades. Jovens que não cedem à pressão da mídia. Jovens que sabem de onde vieram, quem é e para onde vão. Queridos, o temor de Deus deve dominar o nosso coração. Precisamos ver crianças tementes ao Senhor. Precisamos ver jovens tementes a Deus. Precisamos ver homens e mulheres tementes ao Senhor. Não importa onde estejamos. Não importa qual a cultura em que estamos plantados. Vimos aqui que a cultura do reino de Deus é que deve dominar a nossa vida. Você diz amém, queridos? José temeu ao Senhor. Misael, Ananias e Azarias e Daniel temeram ao Senhor na Babilônia. Timóteo temeu ao Senhor nos seus dias. E nós precisamos, amados, temer ao Senhor. Nos nossos dias, Ele tem que encontrar uma geração santa nos nossos dias. Você diz amém? Então, em nome de Jesus, diga: Senhor, restaura o temor do meu coração. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Se arrependa pelos pecados, pelas permissividades. Se arrependa pelas chocarrices. Se arrependa pelas masturbações. Se arrependa pelas fornicações. Se arrependa pela promiscuidade da internet, do celular. Se arrependa por desejar e experimentar cerveja. Se arrependa pelos pecados. Temer a Deus é aborrecer o mal e apegar-se ao bem. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. E o motivo pelo qual Jesus foi ungido desta maneira é que Ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Queridos, foi isso. Jesus amou a justiça. Jesus amou a Deus. Jesus amou fazer a vontade de Deus. Jesus amou andar com Deus. Jesus aborreceu a iniquidade, desprezou o mal, odiou o pecado e o venceu na cruz, derrotando-o para sempre. Amém? Então, meus amados, temer. É Jesus que diz: temam antes aquele que tem o poder de lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Terceiro, todo seguidor de Jesus deve confessá-lo diante dos homens. Ah, que lindo, né? Versículo 32. É Jesus quem diz, ó. Versículo 32. Ele diz o seguinte. Eita. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Veja, se Jesus está declarando que Ele vai negar quem o nega,
e que ele vai testemunhar quem o testemunha. Então, na verdade, Jesus está convocando você e a mim a ser testemunha dele. Atos 1:8 declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Testemunha. E o que vem a ser testemunha? Eu não vou pregar tudo hoje, eu vou deixar parte para amanhã, porque eu sei que tem Santa Ceia, e aqui a Santa Ceia é daquelas de arrebentar. É tremenda, e eu quero aqui receber tudo. Amém? Escute bem. O que vem a ser testemunha? A expressão grega martiria designa o testemunho ou testemunha. Alguém convocado para dar perante o povo e a autoridade o relato do que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha deve estar disposta a garantir a todo custo, inclusive com a própria vida, a verdade do seu testemunho. Desta expressão, ou do correlato martis, procede de nossa língua portuguesa a expressão Marte. Pois no mundo grego-romano, no tribunal, a testemunha dava testemunho garantido à verdade com a vida. Então, se ela não jurava sobre uma Bíblia como aqui no Brasil, ela jurava em cima da sua própria vida. Ela estava disposta a perder a sua própria vida a favor daquele testemunho. Testemunho, amados, é contar algo que você viu, que ocorreu com você ou com outra pessoa. Testemunho é o que Paulo faz perante o Sinédrio. Tá? Então veja, Jesus lhe chama a ser testemunha, a confessá-lo, a testemunhar dele diante das pessoas. Testemunhar o quê? Testemunhar da sua vida, testemunhar do seu caráter, testemunhar das suas obras, testemunhar do seu poder, testemunhar da sua morte, testemunhar da sua sepultura, testemunhar da sua ressurreição, testemunhar de que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Jesus chama você a testemunhar, a confessá-lo. E eu pergunto, você tem confessado a Jesus? Ou você tem se escondido? Você tem vergonha de levar a Bíblia para a escola? Você tem medo que alguém lhe descubra como crente na universidade, na escola, no emprego? Você é testemunha secreta de Jesus? Ou você é uma testemunha autêntica, que o confessa em todo lugar? Veja, essa é uma das exigências que Jesus faz aos seus seguidores, é que nós possamos dar testemunho de Jesus. E sabe o que é testemunhar de Jesus? É você proclamar o que Ele fez na sua vida. É você fazer aquilo que a mulher samaritana fez, quando recebeu da água da vida. Quando soube que aquele homem do poço de Jacó era o Messias prometido, ela correu até os seus conterrâneos e ela testemunhou de Jesus. Ela confessou a Jesus. O gadareno fez a mesma coisa. Jesus disse: olha, conta aos teus o que Deus fez por ti. E diz a Bíblia que o gadareno saiu
10 cidades, as Decápolis. E ele anunciou nas 10 cidades os grandes feitos de Jesus na vida dele. Isso é confessar. Você tem confessado da sua cura para o seu colega? Você tem confessado que Jesus transformou a sua vida? Você tem confessado que Ele te curou do câncer? Você tem confessado que Ele arrancou você do poço, da depressão, arrancou você do homossexualismo, arrancou você da prostituição, arrancou você do adultério? Você tem confessado? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Você diz amém? Aleluia, aleluia. Todo seguidor de Jesus deve saber que Ele não veio trazer paz na terra. Versículo 34. Eu não vim trazer paz na terra. Eu vim trazer espada. Queridos, Jesus é a nossa paz. Ele é a paz. Quando Ele nasceu em Belém da Judéia, a Bíblia diz que os pastores que estavam no campo foram visitados por Deus. E os pastores receberam um aviso de que em Belém da Judéia tinha nascido o Salvador, que é Cristo Senhor. E o anjo deu aos pastores um sinal. Você vai encontrar um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Mas a Bíblia diz que no céu apareceu miríades de anjos. Meu Deus, milhares de anjos, cantando um cântico que a terra, pela primeira vez, estava ouvindo. E o cântico era esse: glória a Yahvé nas maiores alturas, paz na terra a quem Ele quer bem. Aleluia! Quando o Salvador nasceu, o céu proclamou paz na terra, paz na terra, paz na terra. Você diz amém? O próprio Jesus declara: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele é a nossa paz. Mas quando chega aqui nas exigências, Ele diz: eu não vim trazer paz. E Ele não veio. Ele veio trazer espada. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus é motivo de discórdia onde quer que Ele chegue. Desde o dia que Jesus pisou os pés no planeta Terra, houve discórdia. Imagine vocês, Belém da Judéia, quantas crianças morreram porque Jesus chegou? Quantos lares angustiados porque Jesus chegou? Quantas mães em desespero porque Jesus chegou? Olha, quando Jesus começa o seu ministério, multidões começam a acompanhá-lo. O que isso causou? Perturbação, inveja, ciúme, ódio, a ponto do próprio Sinédrio forjar um julgamento desonesto nas caladas da noite para matar Jesus, porque eles se sentiam incomodados. Eles eram políticos, estavam perdendo o domínio sobre o povo, e eles não queriam perder o domínio sobre o povo. Então Jesus tem que morrer, porque senão nós perderemos o poder.
Queridos, quando Jesus chega numa casa, ele faz divisão. Porque ele é luz. E as trevas são dissipadas quando Jesus chega. Quando Jesus chega numa casa, ele traz vida. E a morte tem que desaparecer. Quando Jesus chega numa casa, ele é saúde. A doença vai reclamar, tem que sair. Quando ele chega numa casa, ele é vida de Deus. Ele é salvação. Ele é verdade. E o engano vai se levantar com tudo que tem e pode, para querer abafar a verdade, para querer apagar a luz, para querer impedir que o evangelho prevaleça naquela casa. Jesus veio trazer divisão entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre sogra e nora. Está escrito na palavra, porque quando ele chega, ele provoca divisão. Onde ele chega, há contradição. Até hoje, no mundo, o mundo inteiro é contra Jesus. Todas as filosofias são contra Jesus. Se fôssemos nós que fizéssemos atos terroristas no mundo, já teríamos sido destruídos. Mas o maometismo provoca morte de cristãos no mundo inteiro. E a televisão não fala nada, porque todos são contra Cristo. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. A espada, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medula, alma e espírito, e discerne as intenções do coração. Você diz amém? Então, meu amado jovem, Jesus deseja falar com você de uma forma bem contundente. Porque Ele quer que você tome a decisão de ser seguidor dEle a qualquer preço. Ele quer que você seja seguidor dEle até as últimas consequências. Que você esteja disposto a ir até a morte com Jesus. Não o despreze, não o rejeite, mas o ame de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Que você dê testemunho de Jesus com tudo que você tem. Porque o que Ele deseja é que você o ame mais do que tudo. Mais do que sua mãe, mais do que seu pai, mais do que seu marido, mais do que sua esposa, mais do que seu filho, mais do que seu curso, mais do que seus projetos, seus sonhos. Jesus quer que você o ame mais do que tudo. Ele não quer dividir você. Ele não quer que seu coração seja dividido. Ele quer ser supremo na sua vida. Ele quer ser o Senhor na sua vida. Ele quer que você esteja disposto a amá-lo. Porque se alguém desafiar você a escolher entre Jesus e o seu marido, entre Jesus e a sua esposa, entre Jesus e o seu filho, você tem que ser capaz de fazer a escolha por Jesus. É duro esse discurso? É. Mas são as exigências de Jesus
a todo aquele que quer ser seu seguidor, que quer ser seu discípulo. Então, todo seguidor de Jesus tem que tomar a sua cruz. E cruz, querido, é morte. Cruz é sofrimento. Cruz é renúncia. Cruz não é uma joia que se pendura ao pescoço. Cruz nunca foi enfeite, nunca foi ornamento. Vá para a história. Estude o Império Romano e veja se alguém pôs uma cruz para ornamentar a mesa, ornamentar o pescoço, ornamentar a orelha, ornamentar alguma casa. Na verdade, esses ornamentos nos tira da verdadeira visão da cruz. Nós perdemos o significado do que a cruz representa. Para o judeu era escândalo, porque maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Cruz era um convite à morte, era um convite ao sofrimento. Não se morria na cruz em 5 minutos. A morte de cruz durava dias. E Jesus está propondo algo para os seus seguidores. E os seus seguidores sabiam o significado da cruz. Os judeus sabiam o que a cruz representava. Então, quando Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ele estava alcançando o alvo certo. Eu estou convidando vocês para morrer. Eu estou convidando vocês para renunciar a sua própria vida por mim. Eu estou chamando vocês a darem a sua vida por mim. Renuncie tudo quanto tem e seja meu discípulo. Deixe a sua riqueza, deixe a sua faculdade, deixe os seus sonhos. Pastora, isso não acontece. Não. É porque você não sabe o que é cruz. Queridos, Jesus nos convida a morrer. Foi isso que ele disse para Pedro. Lá no capítulo 21 de João. Olha, Pedro, quando você chegar a ser velho, vão levar você para um lugar que você não quer ir. Mas é para lá que você vai morrer. Você vai morrer. E a Bíblia diz assim, que ali Jesus estava dizendo de que tipo de morte Pedro iria morrer. E Pedro ouviu esse convite e aceitou. Porque ele já tinha dito 3 vezes: eu amo, eu amo, eu amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aí ficou preocupado com João. E esse aí, quanto a este, Jesus? O que vai acontecer com ele? Pedro, não interessa. Quanto a este, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Para onde? Para a cruz. Segue-me para onde? Para morrer. Segue-me para onde? Para renunciar. Segue-me para onde? Para sofrer. Segue-me, Pedro. Segue-me, 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 segue-me. Aleluia. Segue-me, jovem, disse Jesus. Segue-me. Segue-me. Evangelho é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho não é filosofia barata. A proposta do Evangelho é vida eterna. E eu desafio a você a encontrar um mestre que tenha prometido a você vida eterna. Eu desafio a você. Porque as religiões aí fora seguem um morto. Maomé está morto. Kardec está morto. Buda está morto. Mas o meu Cristo vive para todo sempre. Ele te convidou a tomar a cruz. Porque Ele prometeu: eu ressuscitarei no último dia. Você diz amém? Então, meu jovem, vale a pena servir a Jesus. O apóstolo Paulo declarou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo declarou: considerei tudo, absolutamente tudo, considerei tudo, a minha cultura, a religião dos meus antepassados, a minha fortuna, considerei tudo como esterco, por causa da sublimidade de Cristo. Aleluia! Nada pode se comparar à sublimidade de Cristo Jesus. O que é a sua faculdade? O que é o seu curso? O que é o seu dinheiro? O que é a sua cultura? O que é a sua juventude? O que é a sua vida? Comparado à sublimidade de Cristo. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso. E disse: olha, tudo eu considero como esterco. Porque eu descobri o que é sublime. Eu descobri o que de fato vale a pena. É Jesus. Cristo em mim, a esperança da glória. Você diz amém, jovem? Cristo em você, a esperança da glória. Então não tenha medo de seguir a Jesus, não. Não queira imitar os artistas desse mundo. Não queira ir atrás da tatuagem, do piercing. Que besteira, que bobeira, que idiotice. Se pareça com Cristo. Você diz amém? A moda passa, meu irmão. A cultura passa, meu irmão. A vida passa. Mas aquele que confia no Senhor será como um monte Sião que não se abala para sempre. Você diz amém? O mundo passa, bem como os seus desejos. Mas os que confiam em Jesus, os que confiam na palavra, os que abraçam a fé na pessoa bendita de Cristo, permanece para sempre. Então queira Jesus. A promessa dele foi muito maior. Ele prometeu a você vida eterna. Ele prometeu a você o céu. Ele prometeu Deus. Então, em nome de Jesus, todo seguidor de Jesus perde para ganhar e ganha para perder. Perde para ganhar e ganha para perder. Jesus lhe convida
a perder para ganhar. O que você tem que perder? Lembre-se agora do jovem rico. Ele chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: bem, guarda os mandamentos. Ah, eu sei esses mandamentos desde a minha mocidade. Tudo bem, Jesus começou a citá-los para aquele jovem, para despertar a consciência dele. E Jesus citou somente os mandamentos relacionados a nós. Jesus não citou aqueles mandamentos relacionados a Deus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Jesus citou os demais. Aí eu já sei, tudinho, de cor e salteado, sabe? Tudo bem. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta, uma coisa te falta, uma coisa te falta. O que que falta? A prática desses mandamentos. Como? Sim, a prática. Vende tudo que tens, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Perca para ganhar. Perca a riqueza material e ganhe a riqueza espiritual. Perca os valores que você dá uma conotação exacerbada e receba os verdadeiros que vêm do céu. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque ele amava as riquezas. O que você ama mais do que Jesus? Perca isso. Coloca no altar hoje. Perca a música do mundo para ganhar a música do céu. Perca as imagens mundanas para receber as revelações de Deus. Perca as amizades do mundo para ganhar a amizade de Jesus. Perca. Quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Jesus nos chama a perder para ganhar. Porque ninguém ganhará dele se não renunciar à sua própria vida. Para ganharmos, temos que renunciar. Para ganharmos, temos que perder. Então, queridos, veja bem, para concluir, seguir a Jesus, amados, é o melhor e maior projeto de vida. Mas só para aqueles que estão dispostos. Sabe por quê? Porque Jesus convida você a renunciar tudo por Ele. Ele também convida você a amar mais a Ele do que tudo, do que todos. E Ele também convida você a morrer por Ele. Você quer? Se você estiver disposto a isso, você é discípulo. Se você não estiver disposto, você não é discípulo. Porque essas são as exigências de Jesus para todo aquele que é seguidor dele. Renunciar tudo por Ele, amar mais a Ele do que tudo, do que todos, e morrer por Ele. Porque evangelho sem cruz não existe. O evangelho é levar cada dia
a sua cruz. Cada dia, morrer para o mundo e viver para Deus. Você quer isso? Jesus falou com você, meu jovem? Então, se você entendeu o que é ser seguidor de Jesus, e você nesta noite quer submeter-se às exigências do seu mestre, e se dobrar a esse mestre, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me submeto ao teu senhorio, eu entendi o que é ser teu seguidor, e eu quero, porque eu ando na companhia dos profetas, e todo aquele que anda na companhia dos profetas, submete-se às tuas exigências. Se você diz sim, fique de pé onde você estiver. Baixe a sua cabeça e comece a orar. Fala com Deus aí. Fala com Ele. Pai bondoso, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o pastor supremo deste rebanho. Mas Tu és o nosso mestre, Jesus. Ouvimos a Tua voz e fomos atraídos pelo Teu amor. E queremos nesta noite, Senhor, dizer sim. Sim, sim, sim. Sim às exigências que o Senhor impõe a todo aquele que quer ser Teu discípulo, que quer ser Teu seguidor. Eu digo sim. E esses Teus filhos que estão aí de pé, estão dizendo sim a Ti. Tu conheces cada um por nome. Tu sondas cada coração. Pai, venha as convicções do Teu Espírito na vida de cada um. Provoca um arrependimento genuíno, Senhor. Muda a história destes jovens. Muda a história destas moças. Muda a história desses rapazes. Muda a história, Senhor, de todo aquele que está neste lugar e diz sim ao Senhor. Oh, Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não queremos andar dissimulados no Teu reino. Não queremos viver uma vida irreverente na Tua presença. Não queremos, ó Espírito Santo, viver uma vida cristã como se o Senhor não fosse o Senhor da nossa vida. Ó Espírito, sonda o nosso coração. Perdoa-nos pela nossa falta. Perdoa-nos por não temer a Ti como deveríamos. Perdoa-nos, Espírito Santo, por negarmos a Jesus muitas vezes com as nossas atitudes. Perdoa-nos porque temos oportunidades de confessar a Cristo e não confessamos. Perdoa-nos, Espírito de Deus. Perdoa-nos pelos pecados ocultos. Perdoa-nos pelos pecados da juventude. Perdoa-nos pela atração que o mundo nos causa. E muitas vezes nos deixamos ser dominados por essa atração. Perdoa-nos pelos ídolos que colocamos no nosso coração. Perdoa-nos por tirarmos o foco de Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. E nós queremos nesta noite dizer sim a Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
nos convertemos a Ti, nos submetemos a Ti. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Mestre. Toca, Espírito, em cada um dos Teus filhos neste lugar. Toca, Espírito, e marca cada vida neste lugar. Marca esta nova geração Faz-me morrer pras coisas na desse companhia mundo. dos profetas. Eu os abençoo